começou já, cara. Olá, meus amados, boa noite! Feliz sábado para todos. E você que está chegando agora na live, né, no Facebook, bem-vindo a todos, tá bom? E aqueles também que não puderem estar conectados agora ao vivo, né? Bem-vindos também. Meus amados, essa semana nós começamos um novo quadro, chamado Recapitulando a Lição da Sua Sabatina, né? É a alimentação espiritual, né? Algo muito bom. E como nós precisamos de alimentos, né? Material, também precisamos de alimento espiritual. E a lição da Sua Sabatina também é algo extraordinário, né? E o meu convidado de hoje, né? Para quem conhece, eu sou Maico Nogueira, né? E aqui do meu lado está o Gabriel Lucas, né? Gabriel Lucas, e também está o nosso amigo Eduardo, né? Eduardo Cavalcante e o Clebson Souza. E meus amados, hoje é a semana, a semana todinha nós estávamos falando sobre do que? Da fornalha ao palácio, né? É a adoração, né? E a partir de agora vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, né? E você fica conectado porque a partir de agora vamos começar, tá bom? E essa semana, e a introdução dessa semana falou sobre aqueles jovens, né, que não se prostraram diante daquela estátua de ouro, né? E já queria começar a fazer uma pergunta para o Gabriel, né? Gabriel, o que você entendeu essa lição maravilhosa dessa semana? Então, é interessante que aqueles jovens, né, como o Mike explicou, foram jovens que estavam numa terra estranha, numa terra que eles não conheciam bem, embora já passasse anos, porque a partir do capítulo 3 de Daniel, os primeiros capítulos ali, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, anos ali se passaram para poder tudo isso acontecer, né? Então aqueles três jovens, eles já estavam em uma posição alta no reino de Babilônia. Alguns anos já haviam se passado, né? Eles já haviam passado do teste lá do capítulo 1, haviam sido aprovados perante o rei, e eles já haviam conseguido entrar nesse cargo. Então eles estavam ocupando uma posição especial, uma posição privilegiada. E logo nesse momento eles tiveram uma prova de fé, um teste de fé, né? E algo interessante, né? E você vê que aqueles homens, aqueles amigos de Daniel, eles foram provados, né? E como nós hoje somos provados todo dia, todo dia nós somos provados, né? Mas aqueles homens, aqueles amigos de Daniel, não se prostraram diante daquela estátua, né? E algo interessante, né? Que aí mesmo no meio do desafio ali, né, da provação, e aqueles amigos de Daniel não se prostraram. E você, Eduardo? O que me chamou muita atenção nessa lição dessa semana, né, que mostrou primeiramente uma lição de princípios, uma lição de responsabilidade, uma lição de perseverança, que a gente pôde ver simplesmente na vida desses três jovens, desses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que é interessante? Ao ler a lição, eu pude refletir bastante o seguinte: esses jovens, eles estavam apenas o quê? Um passo a menos de não morrerem, mas de deixarem de lado o seu princípio. Apenas o quê? A diferença do quê? Apenas se ajoelhar, apenas adorar. Foi isso que fez a diferença para eles, o quê? Apenas não se ajoelhar, não é se inclinar diante da imagem que foi levantada, porque o princípio deles estava em jogo. Então aqueles jovens que perseveraram do capítulo 1, que começou pela alimentação, se estendeu agora ao capítulo 3, mostrou que eles estavam diante da imagem que foi levantada no campo de Dura. E aqueles jovens que eles estavam conectados com Deus, eles estavam perseverando com Deus. E o que é interessante, porque independente das consequências ou não, eles permaneceram firmes, eles permaneceram inabaláveis. Então isso é uma lição que eu pude tirar grandemente para a gente, porque o que estava em jogo ali era a adoração, era a veneração ao Deus verdadeiro, ou apenas uma imagem que representava um império, representava um rei, não é? Então aqueles jovens, eles mostraram a diferença para as nações, para o mundo que estava ali naquele lugar. O mundo estava no campo de Dura, e aqueles homens mostravam para o mundo que apenas existe um Senhor, apenas só um Deus. O interessante, Eduardo, né, e amigos, o interessante é o seguinte: para a gente poder compreender o contexto,
talvez você esteja aí e talvez não compreendeu ainda o contexto, a gente está falando sobre o capítulo 3 do livro de Daniel. No capítulo 3, logo no capítulo 2, a gente vê que o rei Nabucodonosor havia tido um sonho e ele sonha algo que ele não consegue lembrar. E aí ele chama alguns magos para tentar trazer, para revelar o sonho e o significado do sonho também. Então os magos não conseguem revelar, e aí Daniel pede ao rei um tempo, porque o rei havia dito que se os magos não revelassem, todos os magos, os sábios, iriam morrer. Daniel vai, pede um tempo, ele e os 3 amigos, Ananias, Azarias, né, e Misael, eles começam a orar a Deus, pedindo para que Deus revelasse de fato aquilo que Nabucodonosor havia sonhado e para que Deus trouxesse também o significado do sonho. Então o que acontece? Nabucodonosor, ele recebe essa revelação, e aí Daniel recebe a revelação também, passa para Nabucodonosor, e aí mostra que o império de Nabucodonosor iria passar, não iria durar para sempre. Já no capítulo 3, Nabucodonosor ele traz uma resposta a esse sonho, essa revelação de Deus. Então, logo no começo, só o fato de Nabucodonosor ter levantado uma estátua, isso já mostra uma afronta direta contra a vontade de Deus, contra o Deus verdadeiro. Porque Deus havia revelado para ele que o reino dele iria passar. No capítulo 3, ele levanta uma estátua toda de ouro, mostrando que o reino não iria passar. O reino iria ser, pelo menos enquanto ele tivesse vida, o reino de Babilônia estaria na preeminência, né? E Cleverson, o que você entendeu também um pouco dessa passagem aqui, da oração, da estátua? O que me chama a atenção nessa história do livramento desses 3 amigos, né, da fornalha de fogo ardente é o seguinte. No capítulo 3, no verso 7, fala que no momento em que eles ouviram o som da harpa, do pífaro, da trombeta, de todos os instrumentos, no momento que eles ouviram, todos os povos eles se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ele fala assim, homens de todas as línguas. E quando eu olho para isso, eu percebo uma coisa: nações, elas se prostraram, inclusive o povo que tinha sido levado cativo, que era o povo de Deus, o povo judeu. Eles se prostram diante da imagem. E eu fico pensando assim, de um grupo de judeus poderia acontecer o seguinte: poderia ser a mesma coisa que lançar no Brasil aqui um decreto para todo mundo adorar uma imagem. Aí poderia acontecer de você não se prostrar, uma pessoa lá de São Paulo não se prostrar, pessoas de vários lugares que não se conhecessem. Mas é interessante que eles 4 não se prostraram e eram todos eles amigos. E eu percebo uma coisa: a influência que eles tinham como amigos, a influência que eles tinham como ali irmãos, um motivando ao outro. E eu fico pensando assim, a importância que a gente que tem a gente escolher, a gente fazer boas amizades, amizades que nos edificam, né? Amizades que fazem com que a gente se eleve mais a Deus, e não que a gente acabe, justamente, se de repente Sadraque, né, Ananias, Misael e Azarias, eles tivessem amizades com outras pessoas pagãs, talvez eles tivessem corrompido. Então, quem que eles eram apegados? Aqueles que verdadeiramente adoravam a Deus. Verdade. Meus amados, você que está assistindo nós aí, né? No Facebook, se você quiser comentar, se você quiser botar seus comentários também, outras perguntas, pode comentar, tá bom? Fica à vontade. E agora, chegou uma parte muito importante agora, né? E assim, qual é a revelação, ou seja, como podemos trazer a história do passado, né? Aquele relato do Daniel para o nosso tempo de hoje? Quais são as provações que vamos passar? Né? Porque aqueles homens foram provados, não é verdade? Foram provados. Mas, assim, e hoje, né? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Daqui a pouco veio o decreto dominical, muitas coisas. Qual é a diferença, assim? Por que esse relato da Bíblia reflete o nosso dia de hoje? E eu queria perguntar, fazer a pergunta para o nosso amigo Gabriel, né? Gabriel, em que você vê essa visão do passado com o nosso tempo de hoje? Então, eu acho interessante porque, assim, às vezes a gente lendo o relato bíblico, a gente perde um pouco de mente do grau da aprovação que esses jovens passaram também, né? A Bíblia fala que Ananias, Misael e Azarias, eles não se prostram perante a estátua. Provavelmente Daniel não estava ali no meio
do povo, né? Talvez como Daniel, ele era praticamente o braço direito do rei Nabucodonosor, talvez o rei, sabendo que Daniel não iria se prostrar pela fidelidade de Daniel, mandou talvez ele para uma outra cidade para fazer alguma coisa, e ele decidiu levantar essa estátua justamente quando Daniel não estava em Babilônia. Por isso que a Bíblia não fala de Daniel no capítulo 3, fala somente de Ananias, Misael e Azarias, né? Então o que acontece? Esses jovens, eles passaram por um grau de tentação muito grande, muito grande. Para a gente poder compreender, é mais ou menos um jovem que está lutando contra um vício, por exemplo, o uso de drogas. A gente sabe que é muito difícil, só Deus mesmo para livrar. Né? Quantos jovens, eu converso com alguns amigos, né, que eu conheci na época que eu estava afastado da igreja, e eles falam assim: rapaz, é difícil abandonar o cigarro, é difícil abandonar a bebida, eu queria, mas é difícil. Eu queria seguir, fazer a vontade de Deus, mas é difícil. Esse mesmo grau de dificuldade que esses jovens no dia de hoje passam para parar de ir para uma balada, para parar de usar drogas, foi o grau de tentação que aqueles jovens enfrentaram. Mas mesmo como o Cleber falou, mesmo o mundo inteiro, todas as nações se prostrando, esses jovens permaneceram fiéis, né? E aqui a gente pode ver também, né, que o rei, na verdade, ele se tornou um homem tolo demais. Por quê? Você pode ver que em Daniel, no capítulo 2, no versículo 47, a gente vê agora um rei exaltando ao Deus de Daniel. Por quê? Porque para ele foi mostrado que o reino dele seria passado. Até chegar no momento da pedra, ele reconheceu o que aquilo quis dizer. Ele aceitou o quê? Que Deus estava mostrando para ele que o reino dele passaria a outra pessoa e não teria ninguém para proibir, de tirar o plano de Deus. Então o que ele fez? Já no 3, como agora ele mostrou no capítulo 3, mostrou ele agora se exaltando, querendo que afrontar a Deus. Agora a gente pode ver que ele levanta aquela imagem como um símbolo de adoração para as nações. E como aqueles jovens, como eu falei a princípio, eles não se venderam, não deixaram de lado seus princípios, aquilo causou uma fúria tão grande no rei, que agora a gente não vê mais o rei exaltando Deus, mas a gente vê o mesmo Deus no versículo 15, afrontando a Deus, perguntando: quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E sabe o que é interessante, amados, aos amigos do Facebook também, porque a gente vai ver que tudo isso está em torno da adoração. E eu pude fazer um paralelo também com o Apocalipse no capítulo 13, né, no versículo 15, que fala, né, que um dia será dado o poder do governo para um poder religioso, que irá levar o povo de Deus a uma falsa adoração, a um falso dia. E aquele que não adorar será morto. Isso encontra em Daniel capítulo 3, versículo 15. Então será adorado a imagem da besta. No campo de Dura, a imagem foi levantada para ser adorado. Aquele que não adorasse seria lançado onde? Na fornalha de fogo ardente. Ou seja, ia custar a vida, ia ter que morrer. E agora a gente vê a história, o quê? Voltando, repetindo a história. Você pode ver que interessante como Deus está no controle de tudo. Então ele fez a história passar, mas agora fez a história voltar, para agora se estender nos nossos dias. Porque o símbolo da adoração, e a pergunta é: será se eu e vocês estamos sendo como esses jovens, como Sadraque, Mesaque e Abednego, estamos deixando de lado a nossa fé, deixando de lado os nossos princípios, ou nós estamos firme e forte à frente da fornalha? Onde nós estamos? A pergunta que fica para cada um de nós, né? É bem forte, né? E algo interessante, né? Todo esse relato aqui do Eduardo, aqui do Gabriel, que o Gabriel está comentando, todos nós, a gente vê realmente que a Bíblia não foi feita, foi escrita por acaso, né? Cada relato, cada passagem, né? Do livro de Daniel todinho, né? As promessas que Deus fez tem uma grande significativa para a nossa vida, né? E essa adoração, porque assim, eu posso resumir tudo isso em adoração, né? Adorar Deus ou adorar outros deuses, né? Outros deuses pagãos. Então, você vê o Daniel, né? Mesmo entrando em covos de leões, né? Enfrentando várias coisas, mas tem algo muito interessante que podemos tirar de Daniel, né? Analisar em Daniel, que ele tinha fé em Deus, acreditava em Deus, né? Mesmo passando por tribulação e problema, Daniel nunca deixou de confiar em Deus. Interessante, inclusive a gente no momento aqui no Pôr do Sol, né, com os amigos da campanha,
teve um comentário que o Renato fez que eu achei interessante, né? Se eu não me engano foi no pôr do sol da semana passada ou da semana retrasada. E aí ele falou algo interessante, ele falou assim, olha, ou a gente escolhe, né? Claro que parafraseando com os dias de hoje, né? Ou a gente escolhe se prostrar e ficar fora da fornalha com o rei, ou a gente escolhe ficar dentro da fornalha, da fornalha ardente, mas com Jesus. E é exatamente isso que acontece. Olha só o que diz o capítulo 3 de Daniel, a partir do verso 16. Diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí agora, olha só o que diz o verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Se eles tivessem ficado com o rei Nabucodonosor fora da fornalha, eles não teriam tido a experiência que tiveram com o próprio Deus, com o próprio Cristo, dentro da fornalha. Isso é uma grande lição para a gente, nós jovens, né? Às vezes a gente quer as coisas muito fácil, a gente quer se escapar da dor, do sofrimento, e a gente procura muitas das vezes atalhos também na nossa vida, porque a gente quer evitar a dor. Mas a dor, Deus usa a dor para nos trazer grandes lições também. Deus usa os momentos difíceis, as dificuldades, para nos trazer grandes lições, e nos momentos difíceis Ele promete estar conosco. Uma coisa bacana também que eu acho que nessa história, ali tinha pessoas, né, que eram do povo de Deus, como eu já tinha citado no início, e eu fico pensando assim, enquanto o povo de Deus, aqueles judeus, né, povo de Deus, aqueles judeus que estavam ali prostrados, enquanto eles estavam ajoelhados perante a estátua, prostrados perante a estátua, a vida deles estava tranquila, por mais que eles fossem judeus. Eu fico pensando assim, o evangelho, ele transtorna as coisas desse mundo. O evangelho, ele vai contra as coisas desse mundo. E o que eu percebo hoje é que a igreja, muitos irmãos da igreja, eles estão vivendo uma vida tranquila, uma vida calma, enquanto não é para acontecer isso. Até porque as coisas de Deus, elas são loucuras para esse mundo. E porque as coisas de Deus são loucuras para esse mundo, quando as coisas vai contra as coisas do mundo, as coisas de Deus, o mundo ele começa a ficar revoltado. E foi o que aconteceu com esses jovens. A partir do momento que eles decidiram seguir verdadeiramente o que Deus pedia, as coisas do mundo vieram contra eles, porque não é compatível as coisas de Deus com as coisas desse mundo. E o interessante é que hoje, muitas vezes, muitos irmãos de dentro da igreja estão compatíveis com as coisas desse mundo, e é por isso que eles não são perseguidos, é por isso que não existe mais tanta perseguição assim. Eu acho bonito um trecho de Ellen White, quando ela fala no livro O Grande Conflito, no capítulo 3, ela fala que haja um reavivamento completo de novo na igreja, e então os fogos da perseguição vão se acender novamente. Enquanto isso, a perseguição não ocorre sobre o povo de Deus, exatamente porque o povo de Deus está querendo dar lado a lado com as coisas desse mundo. E a pergunta que a gente até pode deixar, de repente, para você que está escutando aí do outro lado também, a pergunta que a gente pode deixar é o seguinte: será que você está justamente se acostumando, se acomodando com as coisas desse mundo, ou será que as coisas de Deus estão na sua vida fazendo com que as coisas elas comecem a ser mais tempestuosas? E uma coisa eu posso dizer para você: as tempestades é um significado de que nós estamos andando verdadeiramente no lado de Deus. Amém. E algo interessante, né? Muito bom. Sempre nós, né, tocamos nesse assunto muito bom. E meus amados, qual é a parte da lição dessa semana que você gostou mais? Eu queria que você colocasse o seu comentário embaixo aí, tá bom? Depois vamos ler, tá bom? E, meus amados, infelizmente nossa live está quase acabando, né?
E a semana que vem tem mais também. Mas para nós finalizar, né, essa lição maravilhosa, porque, né, é tanta coisa, né? Se fosse falar, passar a noite todinha falando sobre essa lição, porque não acaba nunca, né? Mas eu queria perguntar se alguém tem mais um comentário dessa... Estamos finalizando, eu quero ler o verso 30 do capítulo 3, que diz assim: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. O capítulo 3 mostrou o mundo reunido ali para adorar a imagem. O mundo viu Sadraque, Mesaque e Abednego em pé diante da imagem, não negociaram os seus propósitos. E agora a gente viu que o povo daquela província vendo aqueles homens prosperando. Primeiramente viram ele dentro da fornalha com Cristo, com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo ali dentro, e agora viram que eles prosperarem, porque viram que eles não estavam a sós, eles estavam com o próprio Jesus Cristo. Amado, uma grande lição nós tiramos daí. Primeiramente, aqueles homens foram um bom testemunho para o mundo. Eles mostraram que a vida dele com Cristo não valia a pena ser trocada por nada, nem mesmo pela sua própria vida. Aqueles homens, eles não amaram a sua própria vida, porque eles estavam dispostos a morrer por Cristo naquele lugar. Mas Cristo que honrou o compromisso deles. Uma grande lição tiramos aqui também com Nabucodonosor. Cristo novamente se fez presente para ele. Primeiro usou Daniel para revelar a estátua, e agora ele se mostrou até mesmo para o rei, que ele sim tem poder. Como a gente viu no verso 15, ele desafiando a Deus, não é os amigos de Daniel, mas desafiando a Deus. E agora ele pode ver o próprio Cristo naquela fornalha, e agora no verso 28 ao verso 29, vê ele exaltando novamente a Deus. Pode ver que o capítulo 2 e capítulo 3, eles terminam com Nabucodonosor vendo o poder de Deus, Nabucodonosor exaltando a Deus, e os servos de Deus que sendo prósperos diante de Deus, no capítulo 2 e capítulo 3. Então a gente pode ver que hoje no mundo em que vivemos, há muitas imagens sendo levantadas no campo de Dura hoje, no dia de hoje. Muitas pessoas deixando de lado a sua integridade com Cristo, deixando de lado a sua fidelidade com Deus, se ajoelhando diante de imagens, diante de coisas fúteis desse mundo. A gente pode ver que Cristo, ele fez prosperar aqueles homens. Quando fala prosperar, fala de exaltar aqueles homens, mostrar que ele é Deus, mostrar que grandes bênçãos cairiam sobre eles e que eles seriam agora exaltados diante dos homens, tanto eles quanto o próprio Deus. Grande lição nós podemos tirar de como vale a pena ser fiel a Deus, né? E puxando o gancho aí, eu fico pensando assim, aqueles homens, eles foram ousados. É necessário você ter ousadia para poder permanecer em pé enquanto o mundo inteiro está obedecendo a ordem de um rei que era considerado o principal ali na época. Para a pessoa poder desobedecer a ordem de Nabucodonosor de se prostrar perante a imagem, o cara ele precisava ser uma pessoa ousada, ele precisava ter ousadia, ele precisava verdadeiramente acreditar em Deus. E eu tiro uma lição, eu fico pensando assim, se você tiver a ousadia de permanecer em pé diante das imagens que são levantadas e que todo mundo adora, se você tiver a ousadia de permanecer fiel a Deus, Deus ele vai ter a extrema ousadia de exaltar você também no final. Amém. Deus ele faz a promessa de que se a gente permanecer fiéis a Ele, por mais que a gente seja jogado na fornalha de fogo, nós não seremos queimados, porque a palavra dele é viva, eficaz, e não tem nada nesse mundo que venha a superar as promessas dele sobre a nossa vida. Amém. E, meus amados, aonde você estiver agora, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Vamos ver nosso amigo Abel, vamos falar mais? Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa recapitulação da lição entre amigos, irmãos. Não conheço a pessoa que está assistindo ou que irá assistir esse vídeo, mas te peço que o teu bom e santo Espírito realize a obra completa, toque no coração e revele, Senhor, a vontade do Senhor para cada um de nós.
fique conosco também durante toda essa noite, durante todo esse sábado, que possamos ter um dia leve, tranquilo e feliz na tua companhia. E assim como o Daniel, como o Ananias, como o Misael, como o Azari, assim como os 3 amigos, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti, independente das circunstâncias, independente das consequências. Amém. Nos enche da Tua presença e do Teu Espírito, perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado, viu? E até amanhã, semana que vem, tem mais!